Bom dia mais uma vez. Vamos voltar aos nossos estudos sobre os atributos de Deus. Nós vimos que os atributos de Deus, eles são basicamente aspectos, são características do ser de Deus. Nós vimos também, durante as semanas, com as minhas aulas, com a do Henrique, que esses atributos de Deus são divididos pelos teólogos em dois grupos. Alguém sabe me dizer quais são esses grupos de atributos? Isso, acertou. Parabéns, Josane. Para não sair na gravação. Então, são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Só a título de recapitulação, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele transmite ou compartilha em algum grau com os seres humanos. Por exemplo, a capacidade de amar, Deus é amor, ele nos transmite a capacidade de amar. Deus também é santo, em alguma medida nós também podemos ser santos, não na perfeição de Deus, mas em alguma medida. Por outro lado, nós temos os atributos chamados de incomunicáveis, que são aqueles que são uma exclusividade de Deus, são aspectos, são características inerentes ao ser de Deus e que ele não compartilha com ninguém. E é justamente esse segundo grupo que nós temos estudado durante as últimas semanas. O Henrique começou falando sobre a onisciência, e nas últimas duas aulas eu falei sobre a onipresença e sobre a seidade e a eternidade de Deus. Só para nós nos situarmos, vamos recapitular um pouquinho desses atributos incomunicáveis. A onisciência significa que Deus conhece absolutamente todas as coisas, passadas, presentes e futuras, quer sejam materiais, quer sejam espirituais. Temos também a onipresença de Deus, que é basicamente o fato de que ele está presente em todo lugar do universo, com a totalidade do seu ser, embora nós tenhamos visto que ele age de forma diferente em lugares distintos. Nós vimos que no céu Deus atua como rei, na terra ele atua como rei e sustentador, e no inferno Deus atua, está presente como um juiz. Na semana passada nós vimos o outro atributo incomunicável, que é a seidade, que é basicamente o fato de que Deus é autoexistente, ele não é criado por ninguém, ele sempre existiu, e ele também é autossuficiente, no sentido de que ele não tem necessidade de qualquer coisa da criação. Ele não tem necessidade dos seres humanos, ele não tem necessidade dos anjos, ele não tem necessidade dos animais ou do restante da criação. Por fim, nós vimos a eternidade de Deus, que é basicamente o fato de que ele não tem começo e nem fim e que ele também não está sujeito ao tempo. Diante disso, alguém tem alguma dúvida sobre esses atributos que nós vimos durante as semanas? Alguns dos atributos incomunicáveis? Onipresença, onisciência, a seidade ou a eternidade? Ficou claro cada um desses atributos? Então, prossigamos. Hoje, nós vamos estudar um outro atributo incomunicável de Deus, que é a sua onipotência. A palavra onipotência, ela surge da união de duas outras palavras latinas, a palavra omni, que significa todo, completude, e a palavra potens, que significa poderoso. Então, nesse sentido, a palavra onipotência significa todo-poderoso. E como é que os teólogos definem a onipotência de Deus? Nós podemos definir a onipotência divina dessa forma. A onipotência descreve a capacidade que Deus tem de fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza. Vou repetir. A onipotência descreve a capacidade de Deus de fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza. Existem diversas formas pelas quais a Bíblia vai falar sobre a onipotência de Deus. Ela vai falar da onipotência de Deus por meio de atos, ela vai falar da onipotência de Deus por meio de afirmações feitas ao longo do texto bíblico, e ela também vai falar da onipotência de Deus através dos seus nomes, dos nomes de Deus. Bom dia. Então vamos ver algumas passagens aqui na Bíblia que falam da onipotência de Deus por atos, por afirmações que a Bíblia faz e também pelos nomes que Deus tem. Talvez o ato que mais revele a onipotência de Deus seja a criação de todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto de Gênesis, e especialmente o capítulo 1, é a porta de entrada em toda a Bíblia. É o versículo e é o capítulo que vai nos mostrar a grande história da criação e do grande Deus criador. Nós vimos na semana passada que Gênesis 1, diferente de outras literaturas religiosas contemporâneas aos judeus, não parte de um pressuposto de que Deus começou a existir.
Percebam que o texto fala de Deus como já existindo, criando todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ela não fala de nenhum tipo de surgimento de Deus, e esse é o atributo que nós vimos da aceidade. Então, voltando para a onipotência, o texto de Gênesis, ele, em hebraico, utiliza uma palavra muito especial para o verbo criou, que é a palavra bará. O texto em hebraico diz, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Só que essa palavra hebraica, para criação, para criar, ela não é a única palavra utilizada para criar no texto bíblico. Ela tem um caráter especial, que nós vamos ver daqui a pouco, mas o Antigo Testamento, ele utiliza diversas outras palavras para se referir ao ato de criar. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pintura, quando eu vou construir esculpir alguma escultura, eu estou criando, mas eu estou criando a partir de um material já existente, previamente existente. Então não é um tipo de criação que se faz a partir do nada. Essa palavra hebraica, bará, ela é utilizada em Gênesis 1 e em todas as vezes que ela aparece no Antigo Testamento, ela é sempre utilizada para Deus. Ela é uma palavra que não é utilizada para mais ninguém além de Deus. E o que o texto de Gênesis quer nos dizer, então, ao utilizar essa palavra exclusivamente para Deus? Essa palavra bará. No princípio, criou, bará, Deus, os céus e a terra. Ela quer dizer que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Não havia nenhum tipo de material pré-existente, não havia nenhum universo anterior, não havia nenhum tipo de massa antes da criação que Deus modelou. Não é o tipo de criação que nós fazemos, de esculpir algo a partir de algo previamente existente. A palavra denota que Deus criou todas as coisas a partir do nada. E esse, de fato, é um ato de onipotência. Qual é o maior ato de onipotência do que criar algo a partir do nada? Existe um princípio lógico, antigo, que diz que do nada, nada surge. O nada não pode criar nada. Desse modo, o fato de Deus criar todas as coisas a partir do nada demonstra um poder infinito, um poder que está para além da compreensão humana, e que nós chamamos de onipotência. O Salmo e também Hebreus vão evidenciar, vão reforçar essa ideia que está em Gênesis 1, de criação a partir do nada. Salmo 33, versículos 8 e 9 diz o seguinte: Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Hebreus 11, 3 também diz a mesma coisa. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tanto o salmista quanto o escritor de Hebreus, eles reforçam a ideia de que Deus criou a partir de algo que não existia. E ele criou a partir da sua palavra, ele criou falando todas as coisas. Temos também João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a criação do universo é o maior exemplo de onipotência divina, o maior exemplo de ato de onipotência divina. Uma outra passagem também que demonstra que Deus é onipotente é quando Deus responde à oração de Josué. Israel estava numa dura guerra contra povos vizinhos, e Josué ora pedindo auxílio a Deus, e diz o texto de Josué 10, versículo 13. O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, o que ocorreu nessa situação aqui de Josué? Basicamente, o ciclo natural do dia ele foi suspenso, ou seja, Deus fez a Terra parar de girar em torno do Sol. De fato, o Sol não para, mas como eu estava falando com o Tiago, no início antes de começarmos a aula, a Bíblia ela emprega uma linguagem que chamam de fenomenológica, ou seja, ela descreve fatos a partir da ótica de quem está vendo. Por exemplo, uma linguagem fenomenológica que nós usamos. Quando eu digo que o Sol nasceu ou o Sol se pôs, de um ponto de vista científico, isso estaria incorreto, porque o Sol não nasce ou se põe. A Terra gira em torno do Sol e uma parte fica exposta ao Sol, outra não, durante um período de tempo. Só que nós usamos essa linguagem para falar que o Sol nasceu e o Sol se pôs. A mesma coisa Josué está fazendo aqui. Não é de fato que o Sol parou, porque o Sol não para. Mas, a partir da linguagem do leitor, Josué emprega essa linguagem fenomenológica para dizer o Sol se deteve no meio do céu. Então, esse também é um ato de onipotência divina, parar o próprio ciclo natural da Terra. Também podemos ver isso nos milagres de Jesus, especialmente naquele milagre de fazer o vento parar quando ele estava no meio do mar.
Então, esses são atos, a criação de todas as coisas, fazer o sol parar, acalmar o vento e a tempestade, são todos atos que a Bíblia afirma, que a Bíblia nos traz, e que demonstram a onipotência divina, a capacidade de Deus de fazer todas as coisas que Ele quer. Alguma dúvida? Fica à vontade. Uhum. Então, é porque a Bíblia ela foi escrita num período que não existia a ciência como a gente conhece hoje. Então, a Terra gira em torno do Sol, e de fato isso vai mudando, vai fazendo dia, vai fazendo a noite. E a Bíblia, como eu disse, ela usa uma linguagem para que nós captemos o propósito, o que aconteceu de fato ali. Por exemplo, Apocalipse fala de estrelas caindo. É uma linguagem simbólica que os judeus antigos compreenderiam, mas nós não compreenderíamos. Da mesma forma, nós temos uma linguagem aqui que ela é utilizada, não está errado, é uma forma de falar para quem está lendo. Mas hoje, muitos cristãos e conservadores entendem que o ciclo da Terra foi interrompido. E nada há conflito com o texto bíblico nesse sentido. Entendeu? A gente vê pouco as implicações, principalmente desses episódios aqui. E a direção que vendo na questão da natureza, a questão dos fenômenos naturais, a gente acha que é uma coisa simples. A gente não sabe o que está por trás de todo o ciclo de uma dotação da terra, o sol se pôr e embora a gente não sabe o que está por trás, a gente, até essa questão da gente saber que a terra gira em torno do cimento, do sol, isso daí é uma ciência que nós temos hoje. Amanhã, daqui a algum tempo, isso pode mudar a perspectiva de visualização disso. Então, é uma coisa muito complexa. A gente captar de uma forma simples. E a gente não sabe o que está por trás disso, daquilo outro, o que é o fenômeno desse acontecer, o que resulta no todo o ciclo que já foi estabelecido pelo próprio Deus. Ele mexeu nas leis que ele estabeleceu. Então, a gente vê o significado do que é ser todo poderoso. Ele criar algo que não pode ser mexido, a gente não vê isso facilmente. A natureza não muda o seu comportamento. Foi assim desde quando a gente conhece. Mas algumas coisas que foram interrompidas pelo próprio Deus, a gente não percebe a grandiosidade disso. A gente fica tendo como espectador, mas a gente não sabe nem de uma imensidão de fatos, de acontecimentos, a gente não faz ideia disso. Então, é uma coisa que a gente percebe que, como Deus é tão grande e a nossa mente é tão pequena, e aí a gente consegue captar uma coisa do que ele assim faz. Então, essa aí é uma coisa que deixa a gente mais assombrado. Perfeito. Então, só para recapitular, para quem chegou agora, nós estamos estudando a onipotência hoje, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. É um aspecto exclusivo do ser de Deus e que ele não partilha com os seres humanos, não compartilha com ninguém. E qual é o conceito de onipotência que os teólogos dão? Basicamente, eles definem a onipotência da seguinte forma: a onipotência é a capacidade que Deus tem de fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza.
Mais uma vez, a onipotência é a capacidade que Deus tem de fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza. Eu havia dito também que existem diversas formas pelas quais a Bíblia demonstra a onipotência de Deus. Nós vimos que ele faz isso por meio de atos, nós vimos alguns agora, a criação de todas as coisas, parar o sol, parar o vento e a tempestade. Mas Deus também, ele revela, o texto bíblico também nos revela a onipotência de Deus por meio de seus nomes e por meio de afirmações que o texto vai fazer. Então vamos às afirmações que a Bíblia faz, às descrições da onipotência que a Bíblia faz por meio dos nomes. Mas antes vamos entender o que é o nome na Bíblia. Qual o significado de um nome? Na nossa cultura, o nosso nome, e o sobrenome, especialmente, ele tem como função demonstrar a família da qual nós originamos, a família da qual nós temos as nossas raízes. E essa herança, essa coisa de nós termos um nome e um sobrenome, ela é uma herança romana. Os romanos, eles utilizavam sobrenomes para demonstrar status, para demonstrar origem familiar, para demonstrar direito de herança, dentre outras coisas. Então, por exemplo, vamos pegar o general famoso Júlio César. O nome de Júlio César era Caio Júlio César. O Caio era o primeiro nome, Júlio era um segundo nome e César era um terceiro nome. Então, temos o Caio, que é como se fosse meu nome primário, Luan. Júlio significava que ele era do clã Júlia. E César significava que ele era de uma família maior que tinha um ancestral em comum chamado César. Então, o nome e o sobrenome no mundo romano, e hoje também no nosso mundo, ele tem esse caráter de demonstrar as nossas raízes familiares. Só que nos povos antigos orientais, entre os povos semitas, dos quais os judeus fazem parte, o nome ele não busca meramente demonstrar raízes ancestrais. O nome ele tem um caráter muito mais especial, porque ele não era uma simples palavra para designar uma pessoa, para designar as raízes de uma pessoa, mas ele era um termo utilizado que revelava o caráter daquele que era nomeado. Então, quando Deus se revelava ao povo por meio de seus nomes, não era simplesmente para eles aprenderem um nome de Deus, era para eles, por meio desse nome que Deus se revelava, compreenderem um pouco do caráter de Deus. Então, nós vamos ver que Deus se revela como Jeová Rafá, que é Jeová cura, o Senhor cura. Então, basicamente, é um aspecto do caráter de Deus, dessa disposição que ele tem para curar. E diversos outros nomes são utilizados justamente por isso, para designar o caráter da pessoa. Uma outra coisa interessante acerca dos nomes no mundo da Bíblia, no mundo antigo, é que além do nome expressar o caráter da pessoa, o ato de nomear alguém demonstrava a autoridade de quem nomeava sobre quem era nomeado. Isso nós vemos já em Gênesis 1. Gênesis 1 diz o seguinte: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Quando nós lemos o texto de Gênesis 1, parece que simplesmente Deus está batizando, está nomeando essas coisas que ele criou. Mas quando nós temos uma compreensão da mente oriental antiga, nós percebemos que Deus não está só nomeando. O ato de nomear para o mundo antigo designava a autoridade de quem nomeava sobre aquilo que era nomeado. Então, basicamente, o texto está dizendo: Deus chamou a luz dia, então Deus é o Senhor do dia. Deus chamou a luz noite, então Deus é o Senhor da noite. Deus chamou a expansão de céus, então o Senhor é Deus dos céus. Ele chamou o ajuntamento de terra, Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor dos mares. Então o ato de nomear designa a autoridade. Também nós vemos isso em Gênesis capítulo 2. Alguém pode ler para mim? Gênesis capítulo 2, versículo 9 e versículos 22 a 23. Não, é Gênesis 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. É isso mesmo? A sua versão é a CF? Tá, pode ler então. Seu Deus me colocou toda a água que era para mim, mudou para comer, e a água para mim, e a água que foi sempre
Não, acho que não é esse não, Thiago. O versículo 9. Acho que eu devo ter colocado errado aqui. Havendo, pois, o Senhor formado toda a terra. Acho que é o versículo 1, talvez. É o versículo 2? Capítulo 2, versículo 2? Ah, tá. Desculpa. Ainda acho que não é esse versículo. Deixa eu só ver aqui se eu não coloquei um outro versículo que eu não estou sabendo. Ah, o 19? Sim, é o 19. Pode ler, por favor. Sim. Então percebam aí no versículo 19 a mesma lógica que eu afirmei. O ato de nomear revela a autoridade de quem nomeia sobre quem é nomeado. Então, Adão é chamado a nomear os animais justamente porque ele exerce autoridade sobre esses animais. Os versículos 22 a 23 vão dizer o seguinte: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Aqui também há uma demonstração da autoridade matrimonial do marido sobre a mulher, porque ele nomeia a mulher. Então percebam, o nome para os judeus ele tinha um caráter muito mais especial do que tem para nós hoje. Para nós hoje é um mero designativo de raízes familiares. Para os judeus era um título que expressava o caráter e também o ato de nomear designava a autoridade. Então vamos voltar ao nosso tema principal da onipotência. A onipotência de Deus revelada por meio de seus nomes. Quais são os nomes, ou qual é o nome que Deus revela a sua onipotência na Bíblia? Nós temos alguns, mas vamos focar só em um hoje. Alguns nomes que trazem a ideia de Deus como onipotente é Elohim, Adonai ou Yahvé. Mas hoje nós vamos nos deter em El Shaddai. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como El Shaddai, que é uma palavra que designa a expressão ser forte. A raiz dessa palavra é ser forte, ter força. E basicamente significa Deus, El Shaddai, todo-poderoso, o Deus forte, o poderoso, o que tem toda a força. Então, Deus, nomeado como El Shaddai, demonstra que ele é aquele Deus todo-poderoso que sujeita todos os outros poderes à sua própria vontade. Não há nenhum poder que possa fazer frente ao poder do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Percebam que Deus se revela por esse nome e por uma série de outros nomes. Só que algo que eu não nomeei antes também acerca dos nomes é que no mundo antigo, os povos pagãos eles descobriam o nome da divindade e utilizavam o nome da divindade em encantamentos para exercer autoridade sobre aquela divindade. Por exemplo, recentemente eu li uma obra chamada A Tempestade, do Shakespeare, e nessa obra nós temos um personagem chamado Próspero. Próspero ele é rei de um país, mas ele é traído pelo seu irmão e é mandado para uma ilha. Só que Próspero ele é um mago. E sabendo que o seu irmão estava próximo da ilha que ele estava, ele usa um encantamento para controlar um espírito da natureza e esse espírito fazer o que ele quer. Então, por meio da utilização do nome da divindade, ou por meio da utilização do nome do espírito, os povos pagãos antigos controlavam as próprias divindades, controlavam os próprios espíritos. Mas percebam que na Bíblia isso não ocorre. Em primeiro lugar, porque Deus revela o seu nome. Ninguém descobre o nome de Deus. Ele revela o seu nome e o seu nome designa o seu caráter. E justamente por designar o seu caráter, nós vemos que, por meio do nome El Shaddai, por exemplo, não são os homens que sabem o nome de Deus e exercem autoridade sobre Deus. Na realidade, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que exerce autoridade sobre os homens. O seu nome El Shaddai designa a sua soberania, o seu poder sobre todas as coisas, a sua onipotência. Gênesis 17 vai dizer o seguinte: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos,
apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Uma vez conversando com o Túlio, a gente estava conversando sobre Machado de Assis, e ele afirmou que Machado de Assis escreve e muitas vezes ele fala coisas sem dizer. A escrita dele é marcada por isso. Ele tem uma forma de escrever que ele consegue trazer coisas que estão implícitas, mas que você interpretar bem, você vai conseguir perceber aquilo. A mesma coisa a gente pode ver aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Percebam, a idade de Abraão é 90 anos. O que o texto está dizendo, então, sem nos dizer, sem dizer de forma explícita, é que Abraão e sua esposa, pela idade, já não podiam mais ter filhos. Percebam que o texto enfatiza isso. Abraão, começa assim o texto. Abraão era da idade de 99 anos. Então, a partir de uma ótica humana, nem Abraão nem sua esposa poderiam mais ter filhos. Mas agora o texto continua a nos dizer coisas sem dizer explicitamente. A segunda parte diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então o texto também está nos dizendo que, se Abraão tem 99 anos e não consegue ter filhos, o Deus Todo-Poderoso pode fazê-lo. Isso está implícito no texto. O texto não diz isso claramente, mas quando nós vemos o texto original e quando nós vemos aquilo que o texto está destacando, nós percebemos que o texto quer evidenciar a condição de Abraão de não poder mais ter filhos, algo impossível para os seres humanos naquela idade, e comparar isso com um Deus Todo-Poderoso, com o El Shaddai, com um Deus que pode todas as coisas. Essa palavra, El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, ela também aparece no Novo Testamento. Como nós sabemos, o Novo Testamento, a versão do Antigo Testamento foi traduzida para o grego numa versão chamada Septuaginta. E essa palavra El Shaddai, ela foi traduzida para o grego como a palavra pantokrator. Panto, todo, krator, poder, todo-poderoso. Então, essa palavra também é usada no Novo Testamento. É a mesma palavra, só que de forma grega. Aproveitando a pregação de Henrique da semana passada, vamos abrir em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 a 8. Quem achar pode ler, por favor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho será, até mesmo que os transpassaram, e todos os filhos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir por todo o poder. Obrigado. Então, mais uma vez, El Shaddai é a palavra que o Antigo Testamento em hebraico usa para se referir à onipotência de Deus. Essa palavra hebraica El Shaddai, ela vai ser traduzida para o grego como Pantokrator, todo-poderoso. Pois bem, vamos ver aqui os versículos que a gente acabou de ler. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os mesmos que o traspassaram. Quem foi traspassado? Jesus. Então, evidentemente, o texto está se referindo a Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí aqui é uma frase de Jesus agora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra utilizada para Todo-Poderoso é justamente Pantokrator. É justamente a palavra que no Antigo Testamento era utilizada exclusivamente para Deus. Então, se o texto de Apocalipse está dizendo que Jesus é Pantokrator, que Jesus é El Shaddai, que Jesus é Todo-Poderoso, e essa palavra era utilizada só para Deus no Antigo Testamento, logo, Jesus é Deus. É um forte versículo que evidencia a sua divindade. Alguma pergunta? Então, já vimos que a onipotência de Deus era descrita por meio de atos que Deus praticou. Ela é descrita por meio do nome de Deus, que é o Shaddai. E agora nós vamos ver algumas afirmações que a Bíblia faz que demonstram também a onipotência divina. Gênesis capítulo 18, versículos 13 a 14.
E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É uma pergunta. Jeremias, capítulo 32, versículo 27, também traz uma outra pergunta. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? São duas perguntas, tanto em Gênesis quanto em Jeremias. E as duas estão questionando se existe algo difícil para o Senhor. E o próprio Jeremias vai responder a essa questão no próprio capítulo 32, no versículo 17. Jeremias dirá o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que te seja demasiado difícil. Então, o próprio Jeremias faz uma afirmação que demonstra a onipotência divina. E se nós continuarmos lendo o capítulo 32 de Jeremias, nós vamos encontrar outros atributos de Deus, a sua onisciência, a sua soberania, dentre outros. Uma outra afirmação que vale a pena ser mencionada é aquela em que o anjo Gabriel faz a anunciação a Maria. O anjo Gabriel anuncia a Maria que haveria de nascer um filho de Deus, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 27 em diante. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, os próprios milagres de Deus revelam a onipotência divina. É interessante que eu disse no início que o ato de criação, de Deus criar todas as coisas, é a maior evidência da onipotência divina. Só que, não sei se os irmãos já perceberam isso, quando Jesus faz milagres, ou quando Jesus expulsa demônios e faz outras coisas, basicamente Jesus está fazendo uma recriação. Por quê? Em que sentido? Deus criou todas as coisas boas. Só que o pecado, a queda, nos levou para uma série de consequências negativas, quais sejam doenças, morte, afastamento de Deus, dentre outras coisas. Só que quando nós vemos Jesus, por exemplo, Mateus, se eu não me engano, capítulo 11, Jesus faz uma série de 3 coisas. Ele faz milagres de cura, ele acalma o vento e a tempestade, e ele expulsa demônios. Os teólogos afirmam, então, que Jesus está fazendo uma recriação, ou basicamente levando a criação ao estado original. Por quê? Porque após a queda, surgiram, por exemplo, as doenças. Então, Jesus cura a doença. Ele está restaurando o Éden, ele está fazendo uma recriação. As pessoas passam a ser possuídas por demônios. Jesus expulsa os demônios. Ele torna aquela pessoa aquilo que ela deveria ter sido desde o Éden. E Jesus, ele acalma o vento e a tempestade. Jesus está controlando a própria natureza. Então, basicamente, o ministério de Jesus e esses sinais que ele faz são uma recriação, são uma restauração da própria criação, uma prévia da nova criação. Alguma pergunta? É interessante, porque quando João Batista foi preso, e aí quando você versículo começar a saber, perguntar devagar a Jesus se ele é realmente Messias, a resposta dele é bem interessante. E aí a gente percebe que a gente pensa que os milagres de Jesus só foram atos para mostrar o poder que nós podemos ter. E a gente não sabe o significado que é para ele os cegos veem, os surdos de olho, as pessoas estão sendo curadas. Isso para João Batista tinha um significado exatamente no Antigo Testamento. Porque o Messias seria aquele que seria como Deus restaurar e restabelecer o que se perdeu. Tanto na questão de materiais quanto nas questões espirituais, principalmente. Sim. Porque quando ele fala sobre a cura, muitas vezes Jesus se refere a pessoa que você foi salvo, além de ser curado, justamente para restabelecer algo que tinha se perdido. E só quem pode fazer isso é o próprio Deus. O recado de Jesus é o Batista falando
que pessoas têm que aprender. Sim. E é bem interessante. O problema é que a gente precisa de milagre de forma contrária. Para se reafirmar, a nós mesmos mostrar que podemos, buscamos o poder para que as pessoas nos reconheçam. Mas, na verdade, o milagre é sempre para reconhecer o serviço de Cristo. Tanto no céu quanto na terra. Sim. E aí a gente percebe o grande poder de Cristo na época. Basicamente é isso, é realmente uma recriação. A Bíblia vai falar que os crentes são nova criatura, só que uma tradução mais ao pé da letra do grego seria nova criação. É basicamente o fato de nós termos sido salvos não foi simplesmente para nos livrar de uma condenação ao inferno, mas basicamente para nos restaurar a um estado pré-queda. E isso é feito por meio de Jesus. Até a questão do pecado, por exemplo, muitos de nós temos um ponto de vista errado. Em que sentido? A gente acha que não pecar, as ordenações que a Bíblia dá para não pecarmos, são meras imposições unilaterais de um Deus que quer obediência cega. Mas não. Nós achamos que não fazer, por exemplo, não fazer sexo antes do casamento, não roubar, não xingar, não matar, não ser egoísta, são coisas duras de se fazer. Mas, basicamente, tudo isso, não fazer isso, é natural, é o natural. Você manter a pureza antes do casamento, ou você não matar alguém, ou você ser honesto, ou você ajudar o próximo, isso é o estado natural do homem pré-queda. Todo o pecado, basicamente, é a subversão da queda, é o contrário. Só que nós não conseguimos ver isso, nós achamos que os mandamentos de Deus são meramente atos de um Deus. Pode falar. Essa é a compreensão de redenção. Só existe redenção porque o estado original de alguma coisa foi perdido e foi atingido. Então, literalmente, restabelecer as coisas como estavam na sua condição original. E isso não aparece só conosco. Eles falaram isso com toda a atenção. Isso. Em toda a terra, os céus e a terra serão restaurados para aquele estado pré-queda. Exatamente. Obrigado. É porque a gente, a igreja evangélica, especialmente brasileira, a gente é muito pautado por uma visão meio pagã das coisas assim, principalmente igrejas pentecostais. Em que sentido? No sentido de que nós temos uma visão de que tudo será destruído, essa terra será destruída, a gente vai para o céu morar com Deus. É uma visão escapista, basicamente neoplatônica, pagã. Só que a Bíblia, vocês percebam que no Apocalipse ela não vai falar de todo mundo morrendo e indo para o céu, ela vai falar do céu vindo à terra e tudo sendo outra vez como era no Éden. É o novo céu e a nova terra. Não uma coisa nova, mas a renovação de algo que estava deteriorado. Só que com escatologias, por exemplo, pré-milenistas, as pessoas, não, a terra vai ser destruída, então vamos deixar aí mesmo, para que a gente vai ter filhos, ou por que nós vamos estudar para fazer o mundo um lugar melhor? A gente acha que lutar de alguma maneira para fazer o mundo um lugar melhor é coisa de esquerda. Não é verdade, é uma coisa cristã. Os cristãos do primeiro século tem um livro chamado O Crescimento do Cristianismo, de um sociólogo chamado Rodney Stark. Nesse livro, ele não é cristão. Nesse livro, o Rodney Stark ele busca avaliar quais foram os fatores sociológicos que ajudaram no crescimento do cristianismo no primeiro século. Obviamente, eu não estou negando que o Espírito Santo atuou no crescimento da igreja, mas ele vai falar do crescimento a partir de uma visão sociológica. Ele fala que muitas pessoas começaram a ir para o cristianismo porque eles começaram a ver o seguinte: aconteceu uma epidemia em Roma. Os pagãos fugiram, deixaram os parentes morrendo, e esses cristãos ficaram para ajudar essas pessoas morrendo. Tem algo diferente. O Estado romano impõe que uma mulher viúva ela tem que casar em até 2 anos, por meio de decreto, senão ela perderá toda a herança do marido. E acabava que muitas mulheres perdiam essa herança, ou com medo de perder essa herança, elas se casavam com pagãos. Mulheres cristãs se casavam com pagãos para não perder a herança e não ficarem na miséria. Só que a igreja começou a ajudar essas mulheres. Essas mulheres começaram a ser amparadas, as viúvas. Tanto é que o Novo Testamento fala disso. Então, os pagãos, vendo a atuação dos cristãos no mundo, ajudando pessoas, contribuindo para um lugar melhor, percebam, eles estavam no mundo pagão, estavam em Roma, perseguidos. Eles estavam atuando para tornar aquele mundo um lugar melhor. E esses são fatores sociológicos que ajudaram o cristianismo a crescer. Os pagãos começaram a ver que existia uma coisa diferente naquelas pessoas. E muitos deles começaram a se tornar cristãos. Tanto é
que muitas mulheres de oficiais romanos se identificaram com o cristianismo, com aquele amor que existia entre a comunidade cristã, e muitas dessas mulheres se tornaram cristãs e convenceram seus maridos, oficiais, generais, a não perseguirem a igreja. É uma proposta ruim, se você analisar essa proposta de deixar toda a terra, deixar a belezas naturais da criação, e muitos de nós não vamos ter acesso nessa vida, por razões e limitações. Você deixa tudo para trás, e aí você vira uma alma, você dá um fantasminha que vai para o céu, viver uma vida, de certo modo, que a gente queria abstrata. Né? Então, você abandona tudo e não você vai ver simplesinho dizendo que então você no inferno vai ter praia, vai ter carnaval, você vai ver essas afirmações e a gente fala, não, eu quero ir para o céu, enfim, a despeito de ser, não sabe o que é, só quer ser ido do corpo mesmo, mas não percebe que, na verdade, toda essa terra, com as suas belezas e as quais nós estamos limitados na vida hoje, a gente ela à nossa disposição de forma plena, restaurada e não voltando para ela. O plano original de Deus vai ser perdido, deixado para trás. Então é uma proposta muito mais atraente, a proposta do Evangelho de verdade, a redenção de todas as coisas. E aí, pessoas às vezes ignoram. Você vai falar com um adolescente, talvez se você fizesse a proposta do Evangelho para ele, aí a gente sabe que a conversão se dá assim, né? Mas se você fizesse a proposta do Evangelho para ele, vai parecer muito mais atraente, porque ele é um espírito vagando do céu. Gasparzinho. Gasparzinho, né? Isso faz parte do secretismo. Se você for falar do espiritismo, eles têm essa mentalidade de mudança de troca total, desde que você reencarna, de uma evolução de um ser que vai em processo e deixando as coisas para trás e ficar também só acompanhando a coisa do mundo. E aí a gente observa nós realmente do Evangelho, como a gente estava falando no início, a gente pegar algo grandioso e conseguir tentar entrar na nossa mente pequena. Eu vejo que a regeneração, a salvação, a restauração é algo desse. Deus já fez o processo dele em nós, mas a gente não observa isso porque nós estamos aqui. O corpo pecando, ficando doente, tendo essa dificuldade, mas a gente não sabe o quanto que usam falar dessa expressão do mundo espiritual. Porque, na verdade, nós estamos conectados no mundo espiritual, no mundo terreno, no mundo. E aí a gente às vezes separa o mundo espiritual como se fosse algo inatingível. Mas o mundo espiritual já começou a partir do momento que nós levantamos a mão para Cristo, a expressão também, ou nós olhamos para a cruz e vemos que faz sentido. Ali começa o mundo espiritual. Ali, o apóstolo Paulo fala que nós estamos assentados no reino celeste. Isso significa algo muito potente, muito grande. E para a gente, hoje, a gente não está nesse sentido. A gente acha que a gente está muito mais perto do pecador e do ímpio do que da revelação na nossa mente. Eu acho que, entendendo o que é realmente salvação, o que realmente Cristo fez para me revelar a Deus, acho que a gente começa a mudar um pouco a chave do Evangelho na nossa mente. E isso daí faz toda a diferença no nosso vida. Faz toda a diferença até nos meus comportamentos, na minha atitude, em como eu enxergo, até como eu enxergo o pecado, como eu enxergo a minha relação com Deus, como eu vejo Deus agindo em mim. Isso daí faz todo sentido para nós. Obrigado. Então, voltando ao nosso tema da onipotência, nós vimos que a onipotência é a capacidade de Deus de fazer toda e qualquer coisa. Só que, entretanto, porém, todavia, devemos escapar do erro de achar que Deus pode fazer absolutamente toda e qualquer coisa. Por quê? Porque o conceito de onipotência é justamente Deus pode fazer todas as coisas compatíveis com a sua natureza. Por exemplo, existem coisas que Deus não pode fazer. Deus pode mentir? Deus não pode mentir. Deus pode morrer? Deus não pode morrer.
Deus pode mudar? Deus também não pode mudar. São todas questões relacionadas aos atributos que nós já vimos. A imutabilidade, como o Henrique falou, a eternidade de Deus. Deus não pode morrer. Ele não pode fazer algo incompatível com a sua natureza. Então, são essas afirmações que nós podemos fazer. Deus não pode morrer, Deus não pode mentir, Deus não pode ser tentado, Deus não pode mudar ou ser mudado, dentre outras coisas mais. E o que Deus pode fazer? Ele faz tudo o que lhe apraz, diz o Salmo 115, versículo 3. Só que parece que existe uma incongruência no nosso pensamento quando nós conceituamos a onipotência como a capacidade de fazer Deus fazer tudo, desde que é compatível com a sua natureza. Uma resposta que eu daria a aqueles que alegam uma contradição seria que essa não é uma preocupação bíblica. Vamos fazer um exercício de reflexividade. Reflexão é uma coisa, reflexividade é outra coisa. Reflexão, nós pensamos acerca de algo de maneira ponderada, de maneira raciocinada e detalhista. A reflexividade é nós pensarmos por que nós pensamos de certa maneira. É você questionar as suas próprias verdades, é você questionar aquilo que você acredita como verdade. Você se coloca como seu próprio objeto de estudo. Então, vamos colocar o nosso pensamento diante de uma reflexividade. Vamos tornar o nosso pensamento um objeto de estudo. O nosso pensamento, nós somos ocidentais. Existem aqueles que não consideram brasileiros ocidentais, mas isso é uma outra discussão. Mas nós somos herdeiros de uma herança ocidental. O nosso pensamento, a nossa própria forma de pensar, ela é baseada em lógica proposicional, porque nós somos herdeiros dos gregos, nós somos herdeiros de Aristóteles. Aristóteles desenvolveu a lógica, e tudo isso veio se desenvolvendo na educação ao longo dos séculos no Ocidente, de modo que nós pensamos de forma lógica. E a lógica, ela possui alguns princípios, e um desses princípios é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser verdade, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não posso ser mortal e imortal ao mesmo tempo. É uma contradição. São duas coisas que podem ser verdades, mas que, ao mesmo tempo, elas não se conciliam. E pelo fato de nós sermos herdeiros de uma mentalidade grega, uma mentalidade lógico-conceitual, nós acabamos pensando ou analisando tudo, absolutamente tudo, a partir da nossa mentalidade ocidental. Até a onipotência de Deus, nós pensamos com base em lógica. Até a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós pensamos com base em lógica. Nós perguntamos da seguinte forma: como Deus pode ser todo-poderoso, como Deus pode decretar todas as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos alguma responsabilidade nisso? Não seria uma contradição? São duas verdades. Quando eu coloco elas juntas, nós temos uma aparente contradição. E qual é a resposta que a Bíblia dá para isso? A Bíblia não dá resposta, ela não tem interesse em resolver essa tensão. Por quê? Porque o pensamento que vai pautar a Bíblia não é o nosso pensamento lógico grego, é o pensamento semítico e que mantém essas tensões. Então a Bíblia não tem interesse em resolver esse tipo de colisão ou esse tipo de aparente contradição. Por exemplo, a mencionada relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus decretou soberanamente todas as coisas e nada escapa do seu poder. Ao mesmo tempo, essa é uma verdade. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. É uma outra verdade. Como conciliar essas duas verdades? A Bíblia não tem interesse em conciliar essas duas verdades. Não adianta tentar ir além disso. A Bíblia não é pautada por um pensamento lógico. Então, se nós pensarmos em termos gregos, isso seria uma contradição. Mas se nós pensarmos com base em um pensamento oriental, não há interesse em resolver a tensão. E o mesmo ocorre com a onipotência de Deus. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, desde que compatíveis com a sua natureza. Deus deixa de ser onipotente por isso? De modo nenhum. Nós temos que avaliar o nosso pensamento e pensar com base nos termos bíblicos. Alguma pergunta? Ele pode fazer. A Rita também.
Uhum. É um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. Obrigado. Pode falar. Coisa que a gente não vê assim, resultado. A gente fala sobre umas internet e a gente não percebe que politicamente a Bíblia cresceu dentro de uma tensão como essa, querendo responder algo que a Bíblia não respondia de forma lógica, que é a origem do mal. E aí, para resolver essa tensão que havia, se Deus é bom, por que o mal existe? E aí, para responder algumas coisas, foi introduzida aí a questão do livre-arbítrio. E aí a gente vê o resultado disso. Como que é a nossa mente quando nós tratamos desse assunto, querendo responder algo que não tem resposta clara, ou oficial, vamos dizer assim, existe debate disso até hoje, mas o grande problema é que isso daí enfraquece aquilo que é mais importante em nós. Que a gente esquece de que Deus mesmo afirma que é todo-poderoso, Deus mesmo afirma que é bom, e Deus e a Bíblia afirma que existe o mal. Como que a gente resolve esse problema? Respondendo, acrescentando aqui a Bíblia, acrescentando algo que o ser humano pode fazer, que a Bíblia não dá essa oportunidade. Então, a gente, com essa mentalidade de querer explicar as coisas logicamente, isso é uma lógica assim, né? Responder essas coisas, a gente percebe, a gente não percebe a armadilha que nós estamos caindo. De querer dar resposta àquilo que não foi preparado para dar resposta. E aí a gente começa a enfraquecer, logicamente, na nossa mente, e tira até o poderio e a suficiência de Cristo daquilo. E aí a gente não tem perigo que são essas coisas. E essa questão, essas questões são poucos levantadas na igreja, porque a gente está falando de filosofia, e a gente acha que filosofia estuda também. A gente não sabe que filosofia tem tudo que a gente vive, da forma que a gente pensa. E aí a gente esquece de que são questões que nos levam ou no crescimento ou no mudar, sem tudo. A gente vê isso no meio também. Pessoas que entram cheias de vigor, cheias de força, cheias de vontade no seminário e saem lá dentro. Verdade. Exatamente por essas relações aí de tudo. Mais alguém? Pode fazer. Mas os escolares reformados conseguem ensinar essa questão. Eu não conheço as explicações deles, mas é bom saber. Obrigado. Eu não sei como a gente explicar isso, tem essas questões. Tem um pouco de carro, eu não sei como é que ele está essas questões. Mas os escolares não eu vou falar sobre os decretos de Deus, como é que isso se relaciona com a responsabilidade humana, entendeu? Assim, acho que é uma motivação que já falei, eu quero falar sobre Deus, e um pouquinho, eu estou estudando, assim, o país para escolher, né, a linha para estudar. Mas, assim, e para falar sobre, por exemplo, decretos de Deus, eu vou falar que Deus decreta os eventos. Então, o que acontece com nós humanos? Nós seguimos a nossa natureza. E somos responsabilizados por isso. Mas nós sempre vamos seguir a nossa natureza. Entendeu? Então, eu vou relacionar essa questão da soberania de Deus, os decretos de Deus, que estão relacionados aos eventos que vão suceder, e a responsabilidade humana. Então, nós vamos reagir dentro do que, entendeu? E que, quando, por exemplo, nosso caso, nós somos cristãos, somos salvos por Deus, Deus intervém, né, para poder nos salvar. Não sei se é um pouco. Estou estudando, mas eu estou acostumado a ele. Isso, pensa. A questão dos escolares, eu já tinha se descolado um pouco dessa visão, né?
E é bom saber as fontes que ele bebeu. Sim, eles usam um pouco da marca. Então, é poder diferenciar esse pensamento. Então, os caras bem estudar. É interessante. Obrigado. Tá pincelando. Então, só para recapitular e finalizarmos, Deus, a onipotência de Deus, é um atributo incomunicável, é algo exclusivo do ser de Deus, é algo que só Deus tem. Isso talvez deveria servir de lição para nós, né? Saber que Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso e nós não somos. Tem uma coisa que eu chamo de síndrome do tirano, que é basicamente o fato de nós colocarmos como os senhores da nossa vida e quando algo sai do controle a gente entra em colapso. Só que, na verdade, a gente nunca está no controle da nossa vida. Existe uma série de fatores que não permitem que nós tenhamos esse controle. Então, só Deus é onipotente, só Deus é o Todo-Poderoso, só Ele é o El Shaddai. Embora nós saibamos isso, às vezes nós, diante dessa perda do controle da vida, nos deixamos levar pela emoção. A nossa emoção faz com que nós projetemos em Deus aquilo que nós estamos sentindo. O que é projetar? A projeção na psicologia basicamente é você refletir em alguém um aspecto de você mesmo. Então, por exemplo, nós perdemos o controle da vida. Então, nós projetamos em Deus a nossa perda de controle. Achamos que Deus não está mais no controle das coisas, diante das fatalidades, diante das tristezas, diante de uma série de coisas. É interessante que a própria experiência de Abraão já mostra isso. No início, a gente lê um texto que Deus se revelava a Abraão como o Todo-Poderoso. Só que Abraão esperou mais de 20 anos para o cumprimento daquela promessa. E quem mais com conhecimento de causa do que Abraão para achar que Deus não estava no controle das coisas? Deus havia revelado a ele como aquele que é onipotente, que pode tudo, e falou que ia dar um filho para ele. Mas 20 anos se passaram, e cadê o filho? Então, como Lutero já dizia, ou uma frase atribuída a ele, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vêm e vão, elas são como ondas do mar. Nós devemos sempre nos pautar no conhecimento revelado pelo próprio Deus, o seu próprio caráter revelado como o Deus poderoso, como o El Shaddai. Uma outra coisa que a gente viu também é que, ao falar sobre os nomes no mundo antigo, o que significavam nomes para os povos orientais, é que muitos povos pagãos utilizavam o nome da divindade em encantamentos para controlar aquela divindade. A pessoa pegava o nome daquele deus ou o nome daquele espírito, fazia um encantamento e utilizava aquele espírito para os seus propósitos. Uma coisa que eu refleti sobre isso é que, de certa maneira, nós somos meio pagãos. Em que sentido? No sentido de que nós tentamos controlar Deus como os pagãos faziam. A gente tenta fazer isso por oração, a gente tenta fazer isso por boas obras, nós tentamos fazer isso por meio de afirmações, nós tentamos controlar Deus de alguma forma. Só que Deus, ele é todo-poderoso, Deus não é controlável. Ele é o Senhor de todas as coisas e nós não somos senhores de nada. Na realidade, o nome pelo qual ele se revela não pode ser utilizado para controlá-lo, mas o nome que ele se revela, revela que ele controla tudo. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Deus soberano. Então nós não devemos orar para tentar mudar a Deus. Deus é imutável. Um filósofo norueguês chamado Søren Kierkegaard dizia que a função da oração não é mudar Deus, é mudar quem ora, é mudar a nós mesmos, é mudar o nosso próprio coração. Então, diante da soberania de Deus, diante da onipotência de Deus, diante da imutabilidade de Deus, nós devemos orar e nós devemos praticar boas obras, não para mudar a Deus, mas para que Deus mesmo mude nossos corações, para que Deus mesmo mude as nossas circunstâncias difíceis, se Ele o quiser. Deus talvez não queira mudar as nossas circunstâncias difíceis, talvez nós sejamos mantidos nessa condição pelo restante das nossas vidas, mas nós devemos conceber que Deus é todo-poderoso e que, além de ser todo-poderoso, Ele está conosco, Ele está presente conosco. Nós vimos isso quando do estudo da onipresença de Deus. Eu gostaria de terminar lendo um trecho do A.W. Pink. Nada lhe é demasiado difícil. Se Deus fosse limitado em poder e força, assim poderíamos ficar desesperados. Mas vendo que ele se reveste de onipotência,
Nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir. Nenhuma cólera é tão forte que ele não possa subjugar. Nenhuma tentação é tão poderosa que ele não nos possa livrar. Nenhuma miséria é tão profunda que ele não possa aliviar. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmão. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais do teu caráter, Senhor, aprendendo um pouco mais de quem tu és, aprendendo da tua própria palavra, da tua própria revelação quem tu és, Senhor, não de fontes secundárias, não de fontes humanas, mas da tua própria palavra. Nós aprendemos, Senhor, que tu pode todas as coisas compatíveis com a tua natureza, Senhor, porque tu não pode mentir, tu, Senhor, não pode ser tentado, tu, Senhor, não pode morrer. Nos ajuda, Senhor, a compreender que se tu és todo-poderoso, nós não somos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o tirano do nosso próprio coração, que somos nós mesmos, Senhor. Ajuda a ver que nós não podemos nos colocar no lugar de Deus nos achando todo-poderosos, nos achando onipotentes, nos achando capazes de todas as coisas, Senhor, mas nos ajuda com amor e com o coração humilde a nos sujeitarmos à tua vontade, Senhor, a nos sujeitarmos ao teu poder. E também nos ajuda, Senhor, a ver que a tua grande obra, Senhor, nesse mundo, nessa tua criação, Senhor, que tu criaste a partir do nada pela tua sagrada palavra, que essa criação, Senhor, e que nós mesmos seremos renovados, Senhor, para a tua própria glória. Que tudo, Senhor, será uma bela canção eterna, Senhor, e que nós nos regozijaremos para sempre contigo, Senhor. Nos ajuda a ver que nós somos servos, que nós somos súditos, e só tu és Senhor. E esteja conosco, Senhor, no culto que prestaremos a seguir, e abençoe a cada um de nós. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, e nos ajude, Senhor, a crescer nessa nova criação, Senhor, que tu já iniciaste quando tu vieste à terra. É o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.